Vamos começar, então. Antes da gente passar para os slides, vamos fazer um conceito geral aqui de algumas aplicações que a gente pode ter para a espectroscopia em compostos orgânicos. São muitas aplicações porque as técnicas são muito versáteis. Aí eu quero dar ênfase nas duas técnicas que a gente vai trabalhar hoje, que é a espectroscopia no infravermelho e a espectroscopia Raman, tá? Que é a que eu conheço mais de perto. As técnicas de espectroscopia, elas podem ser utilizadas, como eu falei, no estudo de ligações químicas, no comportamento dessas ligações químicas frente a alguma alteração de fator físico, né, alguma mudança que possa gerar algum distúrbio na periodicidade das ligações. É possível também se utilizar dessas duas espectroscopias para fazer controle de qualidade, por exemplo, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. Você pode acompanhar a formação de cristais em uma solução, você pode analisar substâncias em solução, substâncias que você pode utilizar também na identificação de compostos, se você tiver um banco de dados de espectros, geralmente medidos a temperatura ambiente. Então, são muitas as aplicações das espectroscopias Raman e no infravermelho, que são, apesar de serem técnicas espectroscópicas, são diferentes, dão muitas informações parecidas, mas no que são diferentes fornecem informações que são complementares. A gente vai entender bem a diferença das duas hoje, e eu vou mostrar para vocês algumas aplicações que eu conheço mais de perto, e quem sabe isso possa despertar o interesse de vocês por trabalhar futuramente com essa técnica. Não sei se tem alguém da pós-graduação aí, né? Eu queria deixar claro aí que todo o conhecimento que eu tenho na área de espectroscopia, especialmente a Raman, se deve ao apoio do programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais da Universidade Federal do Maranhão, na qual eu tenho o prazer de dizer que participei de um processo de formação de mestres, e tenho muito orgulho e sempre vou agradecer a formação que eu tive naquele lugar, aos professores, aos colegas que me ajudaram. É sempre um prazer poder ressaltar o quanto eles foram importantes na minha vida e na minha formação acadêmica. Tá bom? Então, vamos aos slides. Ok, vamos lá, gente. Bom, então, a espectroscopia vibracional é uma parte da disciplina de química orgânica básica, que quando há tempo eu trabalho essa parte de espectroscopia, a parte de introdução à espectroscopia vibracional com os alunos da graduação. Para o pessoal que é de outro curso de graduação em química, normalmente a organização é um pouco diferente, né? Ao invés de chamarem de química orgânica básica, é comum chamar de química orgânica 1, e que para a gente é a química orgânica, para os outros cursos, química orgânica 2. O pessoal do campus Açailândia, que já está nos períodos mais recentes, das turmas novas, já tem a grade curricular modificada nessa perspectiva. Então, foco da nossa oficina é a espectroscopia vibracional e como a gente pode utilizar na análise de compostos orgânicos, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender o que são vibrações moleculares. Então, vamos lá. A incidência de energia sobre o material provoca transições de níveis de energia que podem estar ligados a fenômenos rotacionais, eletrônicos e vibracionais. Aí uma informação bem importante. Essas transições são transições diferentes e depende muito do tipo de radiação que você incide sobre o seu material. As transições eletrônicas, a mudança de nível de um elétron, por exemplo, ela requer uma quantidade de energia muito grande. Normalmente, você consegue isso com radiações de frequência baixa e, portanto, de alta energia, tá bom? Que são normalmente radiações ionizantes. Entre um nível eletrônico e outro, a gente tem as mudanças de nível vibracional, as transições vibracionais. Então, transições vibracionais, as vibrações moleculares, não provocam a ionização de uma molécula, não provocam a ionização de um átomo, tá bom? Elas ficam entre os níveis eletrônicos. Já os fenômenos rotacionais, eles são fenômenos que acontecem entre um estado vibracional e outro, tá bom? Só para deixar claro. Então, em escala de energia, você tem mais energia para uma transição eletrônica, menos energia para transições vibracionais e muito menos energia para transições ou para fenômenos rotacionais.
Ocorre que, normalmente, quando você tem fenômenos vibracionais acontecendo durante uma análise, é comum que você tenha também fenômenos rotacionais acontecendo. Moléculas muito grandes são muito sensíveis a torções provocadas pela interação com a radiação eletromagnética. Já vou adiantar para vocês que, no caso das espectroscopias que a gente vai trabalhar na oficina de hoje, nós trabalhamos com o espectro do visível e o espectro infravermelho, tá bom? Para ser mais exato. Então, durante o processo de interação com a energia das ondas eletromagnéticas, as moléculas ou os átomos vibram de maneira ora simétrica, ora assimetricamente. Isso acontece para interações com a luz que nós chamamos de interações inelásticas, tá bom? Que são aquelas que a gente consegue identificar na espectroscopia com bastante nitidez, variando do equipamento, variando do laser que você tem à disposição, obviamente. Então, você precisa ter essas interações simétricas ou assimétricas para que você consiga observar. Como essas alterações, sejam simétricas ou assimétricas, não provocam transições eletrônicas, você não vai ter modificações na estrutura da tua molécula, falando de compostos orgânicos. Isso permite que você faça um estudo das características das ligações químicas que existem no composto. E isso te dá alternativas para, por exemplo, avaliar como essas ligações químicas respondem a perturbações anarmônicas, tá? Aí, esse termo anarmônico é interessante a gente analisar, porque, veja bem, você pode encarar as ligações químicas de formas diferentes. Nós químicos, e os físicos também já trabalham isso há muito tempo, encaramos as ligações químicas como se fossem, falando de forma grosseira, como se fosse um sistema massa-mola, como se a ligação que une dois átomos fosse uma mola, ou seja, ela é flexível, ela pode se torcer, ela pode se dobrar, ela pode se comprimir, ela pode se esticar. As vibrações, de forma grosseira, são as alterações no comprimento, na torção dessas molas, que são as ligações químicas, tá bom? As vibrações simétricas são ativas no Raman, pois podem ser descritas por um tensor simétrico de segunda ordem, tá bom? Muito semelhante, entender as ligações químicas grosseiramente como um sistema massa-mola, como uma mola, entender as ligações químicas como uma mola, e relembrar aí das aulas de Física 2, salvo engano, quando a gente fala de movimento periódico, ajuda bastante a gente entender esses fenômenos que são encontrados tanto na espectroscopia Raman quanto na espectroscopia no infravermelho. Então, as vibrações assimétricas são ativas no infravermelho, pois a assimetria desloca cargas formando polarizações temporárias. O que isso quer dizer? Você consegue enxergar o que a gente chama de ativas no infravermelho, você vai conseguir enxergar as vibrações formadas a partir da mudança de posição dos núcleos atômicos um em relação ao outro dentro da molécula. Essas alterações provocam uma mudança no estado de polarizabilidade das moléculas, tá bom? Então, isso mexe com os vetores elétricos do campo eletromagnético formado pelas ligações químicas e pelas nuvens eletrônicas do átomo na molécula, formando momentos de dipolo mais significativos. E quanto maior for esse momento de dipolo, melhor será o sinal dessa vibração no espectro do infravermelho. É importante ressaltar que diferenças nas massas atômicas dos átomos nas moléculas geralmente provocam vibrações que são mais fáceis de serem enxergadas e analisadas no infravermelho, tá bom? Como, por exemplo, a ligação na carbonila, o C-O. C-O por volta ali de 1.600, 1.640 centímetros a menos 1, como tem uma diferença de massa entre o carbono e o oxigênio, polarizabilidade maior na interação com a luz, a gente consegue ter uma vibração muito boa de ser enxergada e muito boa de ser estudada. Bom, a interação da radiação eletromagnética com o movimento vibracional dos núcleos origina o espectro vibracional no infravermelho e no Raman, tá bom? A diferença é a polarizabilidade.
Quanto maior for a capacidade de polarizabilidade, mais fácil de você enxergar no infravermelho, e você enxerga também no Raman, mas não com tanta nitidez. Então, de cara, a gente já pode fazer uma discussão. Professor, Raman ou infravermelho para fazer uma análise? Depende do que você quer enxergar, mas normalmente utilizar as duas técnicas é mais interessante, tá bom? Lembrando que a vantagem do Raman sobre o infravermelho, apesar dele não enxergar tão bem ligações tão polarizáveis quanto no infravermelho, o Raman ele tem o dobro da resolução do infravermelho. A resolução do infravermelho, normalmente, em equipamentos bons, fica ali próximo de 4 centímetros a menos 1. Já no Raman, a gente tem uma precisão de 2 centímetros a menos 1. Quer dizer, é muito mais precisão, são espectros muito mais nítidos, e também o Raman permite que você observe regiões da molécula, intermoleculares, que você não consegue enxergar no infravermelho, ou seja, a gente consegue avaliar forças intermoleculares agindo, tá bom? E quando a gente trabalha com cristais, por exemplo, essas forças intermoleculares são muito importantes. Normalmente, é ali nas forças intermoleculares que a gente encontra os primeiros efeitos, por exemplo, da inserção de um íon na estrutura do cristal, na mudança de temperatura, na mudança de pressão, tá bom? Seguindo, aqui a gente tem alguns esquemas e animações que mostram algumas vibrações moleculares comuns, tá bom? Aqui a gente tem, em A, estiramentos que a gente chama de estiramentos simétricos. Observem, aqui é uma molécula angular, né? Vamos imaginar que seja água. O oxigênio em amarelo, tá? A gente fixou o oxigênio em amarelo e a gente observa que os hidrogênios em azul se afastam e se aproximam do átomo central, do oxigênio, na mesma proporção, na mesma medida. Isso é o que a gente chama de estiramento simétrico, tá bom? Os estiramentos, os stretchings, são um tipo de vibração molecular, tá? A gente pode ter stretchings assimétricos e stretchings simétricos. Aqui embaixo, em B, a gente tem duas possibilidades de estiramentos assimétricos, né? Eu coloquei um do lado aqui na animação, essas animações são muito, muito comuns, quando a gente vai estudar essas espectroscopias. A gente tem, se você observa, enquanto um hidrogênio se aproxima do átomo central, o outro hidrogênio se afasta. Então, eles não estão se afastando e se aproximando do átomo central ao mesmo tempo. Isso é assimetria, tá bom? É um tipo de vibração molecular. Aqui a gente tem outros tipos de vibrações moleculares. Em A, a gente tem o tesouramento, né? É muito comum também se usar o termo em inglês, o scissoring. A gente tem em B, observe que você está mexendo no ângulo, em A, tá bom? Você está mexendo no ângulo. Aqui em B, a gente tem o Woggin, e no Woggin você tem esses hidrogênios, imaginemos que seja a molécula de água, entrando e saindo do plano de forma simétrica, ok? Ao mesmo tempo, eles entram e saem do plano ao mesmo tempo, sem alterar o seu ângulo. Já em C, no twisting, a gente tem uma torção, né? Por que uma torção? Porque enquanto uma molécula entra no plano, a outra sai do plano, mudando a simetria da molécula. Então, como se a molécula estivesse se torcendo, ok? Aqui a gente tem o Hawking em D, onde você tem a mudança de posição dos átomos adjacentes em relação ao núcleo central, tá bom? Em relação ao núcleo central, sem alteração do ângulo entre esses átomos, entre essas ligações, tá bom? Então, aqui são alguns tipos de vibrações moleculares. Esses esquemas representam o que acontece nas moléculas quando você incide sobre elas algum tipo de radiação, seja uma radiação visível, seja um laser, né, seja um laser na região do visível, ou seja, no infravermelho você vai ter vibrações moleculares desses modos acontecendo, tá bom? Vamos tratar primeiro do infravermelho. No infravermelho, próximo, que a gente chama de NIR, a gente trabalha na região de 2.800 a 4.000 centímetros a menos 1. A fonte de radiação normalmente é um filamento de tungstênio ou globar, né, que é um bastão de carbeto de silício. O meio dispersivo são prismas, normalmente. Você tem detectores de sulfeto de chumbo, tá? E que é o nosso material fotocondutor.
a gente tem no infravermelho médio uma região de 4.000 centímetros a menos 1 a 300 centímetros a menos 1. A fonte de filamento de tungstênio ou globar, a gente utiliza basicamente a mesma fonte, tá bom? Que no infravermelho próximo, no NIR, só que o meu dispersivo é diferente, né? A gente utiliza redes de dispersão. Os detectores normalmente são detectores termopares, bolômeros, Golay, porque é muito comum a gente fazer análises com variações de alguns aspectos com temperatura, e o infravermelho por si só, dependendo da intensidade que você utilizar de laser, você pode provocar o aquecimento do teu material. É até importante ter cuidado com relação a isso. Então, no infravermelho distante, a gente trabalha na região de 300 a 10 centímetros a menos 1, a fonte é uma lâmpada de mercúrio, normalmente, o meio dispersivo são redes ou interferômetros, e a gente utiliza como detector os Golays. Professor, é fácil trabalhar com espectroscopia no infravermelho? É fácil, só que tem uma diferença, né? Normalmente você não consegue fazer análise direto no teu material. Você precisa associar o teu material a alguns meios, tá? Para que você melhore a qualidade do teu sinal, e na hora de trabalhar o gráfico, você subtrai o sinal desse meio, como, por exemplo, o KBR. É muito comum a gente utilizar um KBR de altíssima pureza, granulado, tá bom? A gente mistura uma porcentagem muito pequena da nossa amostra, aplica uma pressão aí, geralmente na ordem de 10 toneladas, fabrica uma pastilha que deve ser transparente, caso você queira fazer, por exemplo, uma análise por transmitância, e aí você consegue fazer uma análise dos dois materiais, do seu material de interesse e do brometo de potássio, né, do KBR. Só que aí, na hora de fazer o tratamento dos dados, você subtrai as linhas que você já sabe que são referentes ao KBR, que é o meio, né? Aqui a gente tem algumas descrições com relação às vibrações moleculares que dizem respeito à simetria molecular e teoria de grupo. Como a gente não tem tempo para trabalhar simetria molecular e teoria de grupo, e eu também, no máximo, eu arranho a superfície dessas duas teorias, a gente não vai entrar muito no mérito, tá bom? Mas só para a gente passar rapidamente por isso, ó, em uma molécula com N átomos, só para você ter uma ideia, há 3N, ou 3 vezes o número de átomos, graus de liberdade, 3 de translação e 3 de rotação, tá bom? Ou seja, você tem 3N menos 6 graus de liberdade vibracional para uma molécula. Se você tem uma molécula que tem muitos átomos, obviamente você vai ter mais vibrações associadas. Quanto maior o tamanho da molécula, mais vibrações. Lembrando que moléculas com muitas ligações iguais, os sinais de cada ligação eles vão aparecer na mesma região. Então, não necessariamente você tem mais picos na hora que você for analisar o espectro, tá bom? Então, no máximo, você consegue uma intensidade um pouco melhor, um sinal com um pouco mais de qualidade, mas não mais sinais se a maioria das ligações for a mesma, tá bom? Vamos lá, regra de seleção. A vibração deve provocar mudanças no momento dipolar. É aquilo que a gente já falou lá atrás. A deformação na nuvem, ela é interessante, ela é importante, também acontece no Raman, mas aqui você precisa ter alteração nas posições dos núcleos, tá bom? Porque a alteração da posição dos núcleos de uma ligação química vai alterar de forma mais significativa o momento de dipolo elétrico. Um dipolo oscilante gera um campo elétrico, o qual interage com o componente elétrico da radiação eletromagnética. A luz, de forma geral, tá bom? Então, a espectroscopia no infravermelho, mesmo que a molécula não tenha dipolo permanente, pode ocorrer a formação de um dipolo, ou de uma oscilação do dipolo, que pode interagir com a radiação. É aquilo que a gente falou. Se você tem alterações nessas posições, você vai ter a polarização da molécula. Essa polarização da molécula é o que vai dar para a gente o sinal no infravermelho. Se você não consegue ter essa polarização, essa oscilação no momento de dipolo, você não consegue analisar isso via infravermelho. Algumas vibrações não afetam o momento de dipolo da molécula, por exemplo, a vibração de estiramento em uma molécula diatômica ou mononuclear, e são chamadas de inativas no infravermelho, ou seja, você não vai enxergar no espectro no infravermelho, mas consegue enxergar no Raman. Daí a importância da gente utilizar as duas técnicas de maneira complementar, tá bom?
Vamos lá. Então, as ligações químicas das substâncias possuem frequências de vibração específicas, as quais correspondem a níveis vibracionais da molécula. Ou seja, um tipo de ligação, em qualquer que seja a molécula que ela apareça, sempre vai ter o mesmo comportamento e vai aparecer na mesma região do espectro, tá bom? Então, as bandas no infravermelho tem que ter variação do momento dipolar, tá bom? Veja aqui, por exemplo, deixa eu só ativar a canetinha aqui. Pessoal, ó, dá uma olhada aqui. Aqui você tem uma ligação com dois átomos iguais. Aqui você tem diferença na massa dos átomos e, muito provavelmente, na eletronegatividade também. Então, o momento dipolar aqui, ele é mais relevante. Então, muito provavelmente, essa ligação ela é uma ligação que é ativa no infravermelho. Essa ligação aqui, ela pode ser ativa também, desde que, interagindo com a radiação eletromagnética, você consiga alterar o momento de dipolo dessa molécula. Obviamente, isso vai ser mais difícil do que numa molécula onde há diferença de eletronegatividade e diferença de massa entre os átomos. Nas transições vibracionais, pessoal, ocorre mudança na posição relativa dos átomos na molécula, assim podemos definir os graus de liberdades moleculares e a quantidade de movimentos vibracionais possíveis. Então, olha aí, ó, você observa que na molécula linear, esses graus, não linear, esses graus de liberdade, eles são em quantidade maior, né? Então, fica mais fácil da gente analisar em moléculas não lineares, que é o que acontece na química orgânica, né? A maioria das moléculas que a gente vai trabalhar serão moléculas não lineares, já que o tetraedro é praticamente uma regra para o carbono aí nas ligações, com exceção dos casos das hibridizações sp2 e sp, né? Bom, vamos lá. As ligações podem vibrar de 6 modos diferentes. A gente pode ter o estiramento simétrico, estiramento assimétrico, a tesoura, rotação, log e twist, que são aqueles mesmos que a gente colocou anteriormente aqui só para a gente ter uma ênfase, que se encontram representados abaixo. Dá uma olhada aí aqueles que a gente colocou, como que a molécula pode, né, vibrar quando em contato com a radiação, tá bom? Para nós químicos e a galera da física que trabalha com estado sólido, é mais comum a gente trabalhar com materiais cristalinos, tá bom? Porque a periodicidade dos materiais cristalinos facilita a gente entender esses movimentos, essas vibrações. Isso não quer dizer que essas técnicas não possam ser utilizadas para a gente analisar polímeros, por exemplo, que a gente não possa utilizar para trabalhar com vidros, né? Que dependendo do resultado que você queira, da análise que você queira fazer, obviamente você pode utilizar em outra perspectiva o infravermelho também. Fibra óticas, por exemplo. Lá em Imperatriz o pessoal gosta muito de trabalhar fibra ótica, então eles usam muito o infravermelho. Inclusive, o infravermelho com transformada de Fourier, né, ele fica dentro do laboratório da galera que trabalha com vidros lá em Imperatriz, no programa de mestrado e doutorado em ciência dos materiais. Bom, aqui a gente teria acho que não vale a pena a gente trabalhar a simetria aqui, a gente teria que ter um pouco mais de tempo para a gente trabalhar essa parte bem básica da simetria molecular. Aqui a gente tem um pouco mais de simetria molecular, a gente precisaria de um pouco de teoria de grupo, mas a gente vai saltar essa parte, tá? Só para a gente agilizar. A gente tem algumas bandas de absorção típicas aqui. O que são bandas de absorção típica? São aquelas regiões do espectro onde normalmente você vai encontrar essas vibrações aparecendo, tá bom? A gente tem ali, por exemplo, aparecendo em 3 micro, é muito comum as ligações carbono-hidrogênio, sendo um carbono híbrido em sp, carbono híbrido em sp2, hidrogênio. Aqui, ó, aqui a gente tem ligações que são mais fáceis da gente enxergar, tá bom? Que são ligações onde há uma diferença de massa, onde há uma diferença de eletronegatividade bem significativa. Aqui nessa região, por volta de 1.600 centímetros a menos 1, a gente consegue observar bem aí a carbonila, que é, sem sombra de dúvidas, uma das espécies mais interessantes para você analisar em um espectro de infravermelho, falando de moléculas orgânicas, tá bom? Aqui a gente tem as descrições dos modos vibracionais
mais comuns, tá bom? Então, ali, por exemplo, o stretching, o estiramento de carbono e hidrogênio, na região entre 2.850 e 2.960, a gente também encontra ali em 3.000, varia muito da resolução do teu equipamento. Aqui, pessoal, ó, é uma região onde a gente normalmente encontra essas vibrações. A gente tem um band aí, o balanço entre carbono e hidrogênio acontecendo ali na região entre 1.340 e 1.465 centímetros a menos 1, stretches e bands de carbono, simples carbono, a gente também encontra ali na região de 700 centímetros a menos 1 a 1.250, então a gente pode até disponibilizar depois os slides, e que a gente tem vibrações comuns, né, e as regiões onde elas aparecem com maior tranquilidade, com maior frequência, na verdade. Aqui a gente tem a ilustração, a gente já fez isso anteriormente, a ilustração, nenhum composto propriamente dito, e a representação aqui, como ela é feita, da vibração molecular. Aqui, por exemplo, a gente tem um stretching simétrico, né? Você observa que os hidrogênios estão se afastando e se aproximando do carbono ao mesmo tempo. Então, é um stretching, estiramento, e simétrico, porque eles acontecem simultaneamente, tá bom? O efeito da massa dos átomos envolvidos na vibração é aquilo que a gente já falou. Normalmente, quando a diferença de massa ela é relevante, você consegue polarizar melhor aquela ligação e você vai ter um sinal de mais qualidade, um sinal mais claro, tá bom? Então, ó, observem que quando você tem ligações pouco polarizáveis, você vai encontrar elas em números de onda maiores, né? Agora, quando você tem ligações onde a diferença ela é menor, você consegue encontrá-las em números de onda menor. Isso acontece porque, lembra que eu estou falando de número de onda e não frequência. O número de onda é interessante porque o número de onda é proporcional à energia. É diferente da frequência, né? Que a frequência ela vai ser o inverso ali, né? Você aumenta a frequência, e diminui a energia. Aqui, no número de onda, que a gente pode até usar a mesma equação para deduzir, o número de onda ele é melhor para trabalhar na espectroscopia porque ele é proporcional, né? Então, quanto mais energia você precisa para polarizar uma ligação, maior vai ser o número de onda que aquela ligação vai aparecer. Então, aqui mais polarizável, aqui menos polarizável, aqui maior número de onda, aqui menor número de onda, tá bom? Tipo de ligação, a gente tem as ligações entre carbono simples, dupla e tripla. Observem como a ligação tripla, ela aparece em números de ondas maiores. Por quê? Porque ela é mais difícil de ser estirada, ela é mais difícil de ser balançada, de ser torcida, então ela vai requerer uma quantidade de energia maior, por isso o número de onda maior. Aqui a gente tem alguns outros exemplos de vibrações moleculares importantes, e aqui a gente apresenta o primeiro espectro de FTIR em fase líquida e fase sólida, tá bom? Aqui a gente tem, queridos, um espectro eletromagnético em infravermelho com transformada de Fourier, né, que a gente pode, numa aula posterior, descrever o que significa exatamente aplicar a transformada de Fourier, mas de forma simples a gente vai ter um sinal de mais qualidade, a gente vai ter um espectro de mais qualidade no FTIR do que um IR comum, tá bom? E a gente tem aplicações mais interessantes também para o FTIR. Então, analisando os espectros aqui, observem que para o material cristalino, para o material na fase sólida, que é a curva de cima, a gente vai ter uma clareza maior, uma separação melhor dos picos que representam cada vibração molecular. Aqui a gente tem a observação que os picos eles estão bem separados e a gente vai conseguir com facilidade identificar a que tipo de vibração equivale cada pico desses aqui, tá bom? Agora, quando a gente olha para basicamente o mesmo composto na fase líquida, você observa que os sinais ele ainda existe, mas ele não é tão claro. Daí o porquê que a gente gosta de utilizar materiais cristalinos, mesmo orgânicos, materiais cristalinos, para serem analisados por infravermelho, tá bom? Aqui a gente tem a identificação, isso é genérico, tá bom? Tem uma diferença que aqui foi feita por absorbância, né?
uma técnica de absorbância, você vai medir o quanto de energia foi absorvido e tudo, e aqui você tem porcentagem de transmitância, que são duas possibilidades de análise para o FTIR, tá? Eu usei mais transmitância, mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem as identificações das vibrações moleculares, tá? É um outro espectro, e cada banda dessas aqui, cada banda de absorção dessas aqui, você consegue identificar que tipo de vibração molecular existe, ou que é representada por esse pico, tá bom? Ou por essa banda. Tá? Dá uma olhada nessa daqui, ó. Aqui você tem um stretching da ligação entre hidrogênios e um carbono que tem dupla ligação, tá bom? Então, essa banda, não é legal chamar de pico, né, para quem trabalha com espectroscopia, nessa banda você vai ter a vibração de estiramento dos hidrogênios com carbono que tem uma dupla ligação. Aqui é interessante, ó, observem que você tem praticamente duas bandas unidas aqui. Então, muito provavelmente, essa banda maior, ela é fruto de duas vibrações diferentes. O estiramento da ligação carbono com dois hidrogênios e do CH3, do grupo metil, tá bom? Então, são vibrações diferentes que contribuem para a formação da mesma banda. É uma combinação de vibrações que vão aparecer na mesma região e às vezes aparecem como se fosse uma banda, tá bom? Isso às vezes dá um pouco de dificuldade na hora de identificação, então você tem que ser muito cauteloso. Isso acontece aqui também nessa região, por exemplo, isso acontece aqui também, são exemplos de combinações de banda bem interessantes, tá? Pessoal, antes da gente continuar, é importante lembrar que no infravermelho, assim como no Raman, hoje, é muito comum que se trabalhe em simulações, tá? Então, se fazem simulações do espectro vibracional a partir de estudos de teoria de grupo e simetria molecular. Geralmente um computador bem potente faz os cálculos e você insere os dados, ele faz os cálculos e projeta como é o espectro teórico do teu composto. Então é muito comum hoje se fazer a comparação do espectro teórico e o espectro que a gente encontra experimentalmente. Ele é um bom guia para você saber se a tua análise ela está caminhando certo, se você teve algum erro de metodologia nesse caminho, tá bom? E para você certificar o quanto essas simulações têm se mostrado cada vez mais eficientes, tá bom? E tem aparecido cada vez mais em artigos da área. Bandas características, aqui que a gente já falou, né? Quanto maior o momento de dipolo permanente, maior a absorção. Então, por exemplo, aqui a carbonila, grupo carbonila, ele tem absorção forte, tá? Porque ele tem um dipolo permanente. Então, é muito mais fácil você polarizar uma ligação que já tem um dipolo permanente. Aqui, você não tem dipolo permanente, tá bom? Se você não tem dipolo permanente, você vai ter uma absorção mais fraca, ou seja, vai requerer mais energia e o sinal vai aparecer em números de onda maior, tá bom? Normalmente, os grupos CH3 com menos hidrogênios fornecem elétrons diminuindo o momento de dipolo. Então, você meio que distribui a carga pela molécula, dificultando a polarização, isso torna ela menos ativa no infravermelho. O problema é que a gente não vai ter de maneira tão grave no Raman. Aqui, pessoal, a gente tem, de novo, aquelas análises que a gente precisaria de um pouco mais de tempo, né? É só a descrição da frequência e do momento dipolar relacionando com a massa, né, momento dipolar, em relação à massa dos núcleos dos átomos que estão ligados, e como existe essa relação da massa dos núcleos com a polarizabilidade da ligação, tá? Quais dessas vibrações, só para a gente ter um exemplo aqui de CO2, são ativas do infravermelho? O CO2 ele é uma molécula linear, né? Então, a gente tem aqui um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Então, quais são as vibrações possíveis? A gente vai ter um estiramento simétrico. A gente vai ter um estiramento assimétrico. A gente vai ter bendings também aqui. A gente vai ter deformações em tesoura, na verdade, bendings, não, a gente vai ter pequenas oscilações aqui na posição do núcleo, aqui e aqui. Quais dessas serão ativas no infravermelho? Aquelas
apenas aquelas que provocarem a formação do momento de dipolo. Por exemplo, esse stretching aqui simétrico, é difícil de você imaginar que você consiga um sinal bom. Já o estiramento assimétrico e as deformações angulares, que são essas duas de baixo, você vai observar mais facilmente, tá bom? É o que a gente consegue observar aqui no espectro, tá bom? Aqui é o espectro que ele é bem comum aparecer nas aulas de FTIR, é o espectro da respiração, né? A gente consegue fazer a medida da quantidade de CO2 utilizando de CO2 presente no ambiente, por exemplo, utilizando espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, mais uma aplicação do infravermelho, tá? Aqui a gente tem as ligações que são ativas, como a gente mostrou anteriormente, né? E a gente não consegue, olha só, encontrar esta vibração no espectro vibracional no infravermelho aqui, tá bom? A gente consegue encontrar até a água, mas aquele estiramento simétrico no CO2 você não vai conseguir medir, porque ele não provoca mudança no momento de dipolo da ligação. Portanto, você não vai conseguir, ela é inativa no infravermelho, tá bom? Regiões do espectro de infravermelho. Ali nas regiões entre 4.000 e 3.000 centímetros a menos 1, as vibrações comuns são as vibrações das ligações oxigênio-hidrogênio, hidroxila, NHCH. Tá? Entre 3.000 e 2.000, C-tripla-C, C-tripla-N, ligações triplas, tá bom? A gente tem aqui, ó, entre 1.500 e 2.000, C-dupla-C e C-dupla-O, por exemplo, tá bom? Lembra que a gente falou que o C-dupla-O fica ali entre 1.400 a 1.650 centímetros a menos 1, onde a gente tem encontrado essas vibrações. E aqui tem outras ligações também na região entre 1.500 a 1.000 centímetros a menos 1. Aqui eu só tenho até que consertar, que são slides antigos, eu deveria ter feito isso, mas enfim. Energia e frequência. Aumenta a energia, aumenta a frequência. Na verdade, aumenta a energia, aumenta o número de onda, tá bom? Aí, para a gente fechar o infravermelho, interpretações de espectros infravermelho. É frequentemente possível atribuir os picos da região de 1.600 a 3.600 centímetros a menos 1, consultando tabelas ou databases de espectros de infravermelho. Ou seja, você pode utilizar o infravermelho para fazer a identificação de compostos orgânicos, tá bom? Quando fizer uma atribuição, sempre o tipo de ligação e o tipo de vibração. Por exemplo, estiramento oxigênio-hidrogênio, ou stretching, ou deformação angular no plano de carbono-hidrogênio, o bend. Aí, vale ressaltar assim, professor, como é que eu identifico a vibração molecular? Você utiliza materiais de referência. Você pode utilizar uma simulação, você pode utilizar artigos que foram publicados anteriores ao seu como referência, ou você procura em database de alguma instituição que tenha credibilidade, tá bom? As regiões mais claras são as regiões entre 1.680 a 1.750 centímetros a menos 1, que tem o estiramento da carbonila, aparece muito fortemente no espectro, e o tipo de grupo carbonila pode ser determinado a partir da posição exata do pico. Então, olha só, a gente pode identificar, por exemplo, a presença de um grupo funcional carbonila na molécula. E isso ajuda a caracterizar a molécula caso ela seja desconhecida. Caso eu tenha uma amostra, por exemplo, com o princípio ativo desconhecido, eu posso utilizar um infravermelho para fazer, para ter um conhecimento inicial da estrutura molecular, tá bom? Entre 2.700 a 3.100, a gente tem diferentes tipos de estiramento CH. É uma região que não é aconselhável você utilizar como referência, tá? Para fazer a identificação, porque tem uma anarmonia muito grande, ela é muito confusa, tem muita coisa acontecendo ali. Meu orientador, o professor Francisco, ele sempre costuma dizer que não é uma região muito boa para você utilizar como referência para identificação ou para estudos de efeitos na rede de vibração molecular. Ali quando você tem entre 3.200 e 3.700, já ajuda a você fazer esse estudo, porque você tem casos muito específicos. Você pega um cristal, por exemplo, que tem uma hidroxila ou que é uma amina, você consegue fazer essa identificação muito mais fácil nessa região. Nessa região, em alguns casos, você consegue estudar cristais complexados com ácidos oxigenados, por exemplo, a gente dá para utilizar essa região como referência. É muito comum, lá em Imperatriz o pessoal faz muito,
a complexação de aminoácidos com ácidos fortes, né, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, e depois fazer um estudo vibracional nessas regiões. E no Raman, utilizando ali os modos de rede, que daqui a pouco a gente vai entender o que é. Então, muitas ligações absorvem na região de 600 a 1.600 centímetros a menos 1, muitas vezes dificultando a atribuição de bandas individuais. Entretanto, esta região é muito útil como impressão digital da molécula, ou seja, cada molécula vai ter um espectro próprio daquela molécula, porque a disposição dos átomos nela vão definir como ela interage com a radiação e, portanto, vão ter uma apresentação de espectro característica para aquela molécula. Traduzindo, cada molécula tem o seu espectro de FTIR, claro. Aqui a gente tem um exemplo de um espectro, esse bem mais nítido, já bem mais trabalhado em número de onda em função da porcentagem de transmitância, onde as posições exatas de cada vibração foram identificadas. Olha aqui, por exemplo, aqui são aquela região onde a gente tem muito CH, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem hidroxila, tem nitrogênio e hidrogênio também, tá? Aqui, nessa região, é uma região muito boa para a gente fazer estudos de grupos carbonila, por exemplo, em ácidos graxos. Dá para a gente fazer um estudo bem amplo aqui nessa região, e ela é sempre muito bem nítida, tá bom? E as alterações que você faz, normalmente, são mais claras de serem observadas nessa região, porque as alterações aí são mais significativas, tá bom? Observem que há um limite aqui, né? O espectro ele foi feito até 450 centímetros a menos 1, ou seja, ele não conseguiu chegar no número de onda que consegue pegar as forças intermoleculares dessa substância. Nisso, o FTIR falha em relação ao espectro Raman, tá bom? Aqui a gente tem um outro espectro também, tá bom? Aqui a gente tem algumas bandas comuns também, daquele mesmo composto que a gente trabalhou anteriormente. Aqui a gente tem duas moléculas diferentes que apresentam espectros diferentes. Acho que vocês conseguem observar que cada molécula vai ter a sua impressão digital diferente, né? Vai ter um espectro diferente. Se você comparar as duas, você vai ver que o comportamento é diferente em função disso, tá bom? Aqui a gente tem outros exemplos de espectros de FTIR, tá bom? Opa, deixa eu só ver aqui, não é o grupo que eu pensava. Olha, aqui o pessoal que trabalha com ácido salicílico, a Luana deve estar assistindo aí. Olha o FTIR do ácido salicílico, como que é. Tá bom? Olha essa região aqui, ó, muito provavelmente aqui você tem o estiramento dessa ligação aqui, tá? Que é comum, a gente já conhece. Aqui tem o ácido acetil salicílico, que é um pouco diferente. A gente faz pesquisa atualmente hoje com ácido salicílico lá no laboratório do IFMA e no laboratório do programa da UFMA. Bom, pessoal, a parte do Raman, ela está um pouco mais resumida, tá? A gente vai encerrar rapidamente aqui o Raman para a gente tirar as dúvidas. Eu sei que eu falo muito e falo rápido, mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Olha só, espectroscopia Raman, né, o efeito Raman é o nome dado ao espalhamento inelástico, olha só, espalhamento inelástico da luz, tá bom? Fenômeno previsto teoricamente, utilizando conceitos da teoria quântica por Smickel, em 1923, para subsidiar o estudo das rotações e vibrações moleculares. Em um curto espaço de tempo, a teoria ganhou corpo experimental no trabalho do indiano Chandrasekhara Venkatra Raman, daí o nome espectroscopia Raman, em homenagem ao cara que conseguiu colocar na prática, né, o trabalho com essa espectroscopia, apresentado no encontro da Associação de Ciências do Sul da Índia. Mas na frente eu apresento o artigo original do Raman. O diagrama esquemático de energia ao lado aqui tem os espalhamentos que se conhece hoje da luz. Professor, o que é esse espalhamento? É a interação da matéria com a luz, tá bom? Interação da matéria com a luz. Se a matéria absorve essa luz, se ela libera essa luz, se ela muda de estado vibracional, se ela não muda de estado vibracional, estão representados aqui. O primeiro espalhamento foi aquele descrito por Lord Rayleigh, né?
Lord Heine viu bem o que a gente chama de espalhamento elástico, tá bom? Ou seja, a energia do fóton incidente, fóton que interage com a matéria, é igual à energia do fóton resultante, ok? Então, a energia entra, ocorre uma mudança de nível, e no retorno para o nível original, a energia do fóton é exatamente a mesma. Onde acontece isso? Em quase tudo. Nas análises espectroscópicas, a grande maioria da interação da luz com a matéria é espalhamento Rayleigh, tá? Uma pequena parte interage de forma diferente, ou seja, quando a energia do fóton incidente, aqui a gente usa a constante Planck, é diferente da energia do fóton resultante, tá bom? Olha aqui, aí a gente vai ter dois tipos de interação nesse formato. A gente vai ter Stokes, espalhamento Stokes, e o espalhamento anti-Stokes. O Raman se concentra nos dois, tá bom? No espalhamento Stokes e no anti-Stokes, tá? Lembrando que no espalhamento Stokes, observe que a energia do fóton incidente é menor, aliás, do fóton resultante é menor que a energia do fóton incidente. Já no anti-Stokes, a energia do fóton resultante é maior que a energia do fóton incidente. Isso porque, no caso do espalhamento Stokes, você observa que no estado original, a matéria recebe energia, salta para um nível mais alto e retorna para um nível mais alto do que o estado inicial. Ou seja, para que ele se mantenha, existe uma diferençazinha de energia aqui, que é esse ΔE, tá bom? É isso que faz com que o fóton resultante seja menor, a energia do fóton resultante seja menor que a energia do fóton incidente. De maneira diferente acontece no espalhamento anti-Stokes, tá? No espalhamento anti-Stokes, a vibração já começa de um nível excitado, vai a um nível mais alto e quando retorna a um nível abaixo. Essa diferença de energia ela vai ser absorvida pela molécula. Aliás, vai ser liberada pela molécula. Eu fiz besteira aqui. Ai, meu Deus. Não sei o que foi que eu fiz. Pronto, voltou. Professor, o que aparece no espectro? Preponderantemente o espalhamento Stokes, ok? O espalhamento da luz conhecido a conclusões de Raman e seus colaboradores era o espalhamento elástico da luz, o Rayleigh, tá? No qual a energia dos fótons da radiação eletromagnética incidente é igual ao fóton da radiação espalhada, ou seja, não há diferença de energia. Raman e seu principal colaborador, Krishna, observaram que o fóton espalhado poderia apresentar menor energia que o fóton incidente, espalhamento anti-Stokes, ou maior, é a que eu troquei, eu acho, na verdade. E a radiação emergente do sólido, que possuía frequências diferentes da incidente, foi proposta na forma de teoria por Smigel em 1923. E em 1925, Heisenberg e Kramers desenvolveram a teoria. E ali, cara, então, o que o Raman tem de tão especial se não foi ele que teorizou? A manha do Raman é que ele conseguiu aplicar o que foi teorizado num espaço de tempo muito curto. Então, já em 1928, ele conseguiu utilizar a teoria de Smigel na análise de cristais, tá bom? Aqui a gente tem uma foto do Raman, né, e da publicação original dele em 1928, na Indian Journal of Physics, né, em 1928, uma parte da introdução com o título A New Radiation, né, parte 1, que houve um artigo na sequência também finalizando as conclusões de Raman. Aí eu quero citar aqui um caso muito especial de um brasileiro que teve, muito provavelmente, a maior contribuição para a espectroscopia Raman no mundo depois do Venkatra Chandrasekhara Raman, tá? Foi o professor Sérgio Porto, que é um dos maiores cientistas da história do Brasil. Sérgio Porto foi o responsável por
iniciar estudos de espectroscopia, ele trabalhou em muitas outras áreas também, mas foi o principal responsável por começar a utilizar laser nas análises de espectroscopia, né? Um de seus colegas disse certa vez que ao aplicar radiação laser para produzir um efeito Raman, ele conseguiu gerar espalhamento de forma clara e única, nunca antes obtido, ou seja, ele tinha um sinal mais claro, um espectro eletromagnético, um espectro Raman, que mostrava muito mais ação das bandas de absorção referente a cada vibração molecular. Então, houve um salto de qualidade em número de aplicações da espectroscopia Raman absurdo depois da utilização de laser nos trabalhos do professor Sérgio Porto. Tá bom? Aqui, galera, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que foram feitos aqui em Imperatriz com o estudo Raman, tá? Mais recentemente. Aqui é um trabalho meu, da minha dissertação, eu trouxe algumas coisas, tá? Aqui a gente tem, observe, uma região que vai de 45 até ali 125, 130, né? Aqui a gente tem é a mesma substância, preparada em solventes diferentes, e observem que nessa região aqui, a gente não tem vibrações moleculares dos modos que a gente chama de modos internos, ou seja, das ligações químicas. Porque como a energia, como o número de onda é muito baixo, significa dizer que são ligações que são facilmente alteradas. Aquela região da nuvem, não da nuvem eletrônica, mas no entorno da nuvem eletrônica, é facilmente alterada, portanto precisa de pouca energia e, portanto, aparecem baixos números de onda. Isso aqui mostra para a gente forças intermoleculares, tá bom? Então, a gente olha aqui, por exemplo, como o ácido palmítico, que é esse AP, a mesma substância, o mesmo cristal crescido em solventes diferentes, apresenta forças intermoleculares diferentes e, portanto, certamente características diferentes, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem o que a gente chama de modos da rede, que é a região do espectro Raman, onde a gente consegue avaliar as forças intermoleculares, tá bom? Normalmente, elas são puras até 150 centímetros a menos 1, porque acima disso é muito comum a gente ter contribuições de ligações químicas, de modos internos, tá bom? A gente pode chamar essa região de modos da rede ou modos externos. As ligações químicas propriamente ditas, as ligações covalentes, a gente chama de modos internos, tá bom? Aqui a gente tem a identificação, tá bom? Daquelas bandas que a gente viu ali anteriormente. Dá uma olhada aqui, ó. Você tem as bandas, cada banda aparece no número de onda marcado aqui em tracejado, ó. Marcado aqui, 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 e aqui, 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 e aqui. E aqui um trabalho de identificação. Observem que até 111 centímetros a menos 1, a gente vai ter apenas, aliás, até 86 a gente tem apenas modos da rede, puros, né? Mas já ali em 110, 111, a gente vai ter modos da rede, que segundo os cálculos que foram utilizados como referências, cálculos teóricos, a gente tem contribuições de torções CCCC, tá bom? Comparáveis às torções encontradas no ácido esteárico, que é um ácido diferente do ácido palmítico, mas muito parecido na estrutura. O ácido palmítico é um ácido carboxílico com uma unidade carboxila e 16 carbonos ao todo. O ácido esteárico tem um grupo carboxila e tem 18 átomos de carbono. Então, ó, primeira coisa que a gente aplicou espectroscopia Raman em compostos orgânicos aqui, foi que a gente fez, a gente utilizou para fazer a identificação e um estudo de cristais da mesma substância crescido em solventes com momento dipolar diferente e qual o efeito do momento dipolar do solvente na estrutura da rede cristalina. É uma aplicação do Raman. Aqui, ó, as mesmas amostras são avaliadas na parte interna, nos modos internos. Observem que a diferença encontrada nessa região aqui, que nós chamamos anteriormente de impressão digital na molécula, ela é diferente.
na mesma proporção que foi encontrada para os compostos anteriores. Essa diferença já não é tão acentuada no gráfico da direita, porque aí você tem vibrações que já são mais parecidas e normalmente se sobrepõem. Então, as bandas mais relevantes, elas se repetem aqui, tá bom? Aqui é um pouco diferente, você tem bandas diferentes. Aqui você tem algumas diferenças, mas que não são diferenças tão claras, não são bandas tão claras como a gente enxergava nos espectros anteriores, tá bom? E aqui naquela região ali de 3.000 centímetros a menos 1 a 2.800, a gente praticamente não tem diferença nos espectros. É como a gente tinha falado anteriormente, aqui tem muita vibração, tem muita coincidência, muita contribuição, então aqui você não vai conseguir distinguir o que é uma amostra da outra. O trabalho mais recente que a gente conseguiu concluir foi o trabalho intitulado Síntese e Caracterização Estrutural, Vibracional e Térmica de Cristais de Ácido Salicílico. Aqui está apresentada a estrutura molecular do ácido salicílico. Foi um trabalho realizado brilhantemente pelo nosso ex-aluno, Otávio Cândido da Silva, que já terminou o mestrado e já está no doutorado, salvo engano. Tenho quase certeza que o Otávio já está no doutorado. Trabalho excelente que ele fez, ele teve muita dificuldade porque nunca tinha tido contato com análise vibracional e ele fez um trabalho espetacular. Queria deixar aqui um abraço para o Otávio. Trouxe alguns dos resultados para vocês entenderem como a espectroscopia Raman pode entrar numa metodologia de estudo das mais variadas formas possíveis. Quais foram os passos dados na metodologia do Otávio? A primeira coisa que ele fez foi crescer os cristais de ácido salicílico. Aqui a gente tem uma foto do lado dos cristais, o tamanho deles, para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, ele cresceu os cristais para quê, professor? A gente tinha ácido salicílico no campus, mas era um ácido salicílico que não era de muita confiança, no sentido de que ele já era bem antigo, apesar de estar lacrado, e não era uma das marcas mais de confiança do mercado. Então, a gente preferiu recristalizar esse ácido para a gente diminuir eventuais impurezas ou possíveis transições de fase que pudessem ter ocorrido ali e ter um material mais puro, monocristais mais puros, digamos assim, né? Então, que dariam para a gente espectros de mais qualidade. Depois que a gente cresce os cristais, normalmente a primeira coisa que se faz é a confirmação da fase utilizando o DRX, tá? Que é a difração de raio-x. A difração de raio-x vai nos ajudar a identificar a célula unitária e qual é a fase em que aquele material se encontra. Na sequência, a gente pode seguir com o estudo espectroscópico. Aqui, o Otávio conseguiu colocar no mesmo espectro, utilizando um softwarezinho que dá essa força para a gente subtraiu uma grande área aí que não tinham vibrações muito interessantes, e aqui ele colocou, pessoal, acho que dá para enxergar a impressão digital do ácido salicílico. E ele já fez a identificação de quais são as vibrações moleculares que contribuem para a formação do aparecimento de cada uma dessas bandas de absorção, tá bom? Dessas bandas aqui. Olha só, aqui, por exemplo, próximo aos modos da rede, a gente já tem contribuições de torção aqui, tá? Por exemplo, aqui a gente tem alguns stretches acontecendo aqui na região de 600. Aqui a gente tem muitas bandas aparecendo com intensidade um pouco menor, mas que são bem características, tá bom? Aí mais na frente, o Otávio fez a identificação, ele coloca na tabela a posição exata de cada banda que foi identificada e atribui a ela o tipo de vibração a partir de um material referencial que ele acredita que existe naquela banda, tá bom? Aqui do lado eu apresento para vocês a célula unitária do ácido salicílico, ou seja, a menor unidade de interação das moléculas dentro do cristal. E é essa unidade que se repete periodicamente por todo o cristal. Então, utilizando o Raman, a gente consegue analisar aqui, ó, as forças intermoleculares que unem as moléculas dentro da célula unitária, que unem uma célula unitária à outra, e a gente também consegue estudar as ligações químicas que existem dentro de cada molécula, tá bom? Olha que interessante a utilização do Raman. Não satisfeito, o Otávio, ele comprou nossa proposta, e o Otávio fez um estudo
com o ácido salicílico alterando a temperatura. Ele aumentou a temperatura para tentar observar o que acontecia, qual o comportamento desse material, do espectro desse material na medida em que a gente aquecesse ele. Então, a gente observa que algumas bandas, ao longo do processo de aquecimento, elas sofreram algumas alterações de posição muito pequenas, mas o mais interessante desse material é que, ali por volta de 175 graus Celsius, o material ele já estava fundido. Você observa aqui que essa linha é porque as bandas você não consegue mais observar, muito provavelmente esse material está líquido nessa região. Logo depois a gente resfria o material, a gente deixa ele resfriar na temperatura ambiente e a gente refaz a medida para comparar o espectro de recristalização com o espectro dele na temperatura ambiente inicial. Se você observar o espectro de retorno, de recristalização, é exatamente igual, com um pouco mais de ruído, ao espectro a 25 graus Celsius. Quer dizer, é um resultado muito interessante, é um material que tem um comportamento muito interessante, né? A mesma coisa que acontece nessa outra região, observem, o espectro de retorno é idêntico ao espectro a 25 graus Celsius. Então, é um material que se funde a 175 e recristaliza exatamente da mesma forma, mesmo recristalizando através de um método diferente, porque a gente recristalizou ele pelo método de evaporação lenta do solvente. Então, é um processo que demora alguns dias. Aqui, a gente fez isso em poucos minutos, e o espectro é exatamente o mesmo. Obviamente que a gente atribui isso à característica do ácido salicílico, né? Afinal de contas, é um anel aromático, é uma molécula pequena, e por ter esse anel aromático, a gente acredita que são ligações muito estáveis, e em função dessas ligações, a gente mantém essa estabilidade na rede cristalina. Aqui uma outra região com as bandas identificadas também, e os fenômenos que aconteceram durante o processo de alteração, mas eu diria que é um material muito duro, um material muito resistente às alterações, tá bom? Então, provavelmente uma pequena quantidade de moléculas passaram pelo processo de descarboxilação na análise de espectroscopia Raman, né, nas pequenas alterações que a gente conseguiu observar durante o desenvolvimento, tá bom? Observem que as ligações que mais sofrem deslocamento são aquelas ligações do carbono com o oxigênio da hidroxila, tá bom? Se são ligações do carbono com a hidroxila, a gente acredita que ao longo do processo essa carboxila foi perdida, tá bom? A gente fortalece essa crença não, né? A gente fortalece essa expectativa utilizando outras duas análises que ele também fez, que foi TG e DTA, e numa outra oportunidade a gente pode trabalhar também, que são análises térmicas. Tá bom? Não são espectroscópicas, mas são análises espectroscopia Raman para estudar as ligações químicas do ácido salicílico na forma sólida, na forma cristalina. E a gente obteve resultados muito bons. A gente, para publicar esse artigo aqui, a gente está fazendo outras análises, com outras alterações aí, com alguns alunos da iniciação científica, que eu espero que logo esteja no mestrado também, para que a gente tenha um material mais robusto para submeter numa revista de mais qualidade. São algumas referências que a gente utilizou, pessoal, e é isso. Aí vamos abrir para as dúvidas aí, para as perguntas. Eu sei que eu falo muito rápido, né, mas me perdoem, é muita coisa, é um assunto que eu gosto muito, e a gente acaba se prolongando um pouco mais, pessoal. Eu não sei se com todos os outros alunos de graduação do mestrado são assim, mas o Diego explicando parece que é fácil. Ele devia fazer marketing para o curso de Ciências de Materiais, porque parece realmente fácil. Mas, tem perguntas, tá? Vou começar aqui. Tudo que a gente faz com prazer... Mas, gente, realmente é fantástico o assunto. Não tem como a gente não admirar, porque realmente é um assunto muito interessante e todo mundo está comentando em relação a isso.
Eu tenho perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Yasmin, em relação às diferenças, né, que a gente consegue notar nas bandas e frequências do infravermelho e do Raman. Como é que a gente identifica cada uma e se há semelhanças, por exemplo, as frequências que a gente consegue identificar no infravermelho também consegue identificar no Raman? Como é que a gente pode fazer essa diferença, a diferenciação e também a assimilação delas? Excelente pergunta. Existem muitas vibrações que são comuns ao infravermelho e ao Raman, tá? Mas existem aquelas que são características do infravermelho, que são aquelas que aparecem com um sinal um pouco melhor, que são aquelas ligações que são mais polarizáveis, aquelas vibrações onde o momento de dipolo ele é mais marcante, como a gente falou ao longo da apresentação, foi a carbonila, por exemplo. No meu trabalho, o material que eu trabalhei no mestrado, ele tem uma carbonila. No Raman, o sinal da carbonila é fraquíssimo, uma banda muito, muito fraca. Já no infravermelho, ali na região de 1610, mais ou menos, até 1650, tem um desdobramento das vibrações que acontecem na ação. É por isso que é interessante você utilizar as duas técnicas, obviamente dependendo do seu trabalho. Porque uma é complementar em relação à outra. Uma traz alguns dados que a outra não traz. Meu orientador, o professor Francisco, ele costuma dizer assim que o infravermelho é legal, mas o Raman é espetacular. Porque o Raman, além de ser a paixão dele, claro, o Raman, ele traz informações mais precisas, sobretudo as informações sobre os modos da rede, as forças intermoleculares que você não vai conseguir utilizando o infravermelho. Tá? Apesar de hoje a gente já ter aparelhos de FTIR que chegam ali bem próximos, mas há uma limitação do espectro eletromagnético, né? Então, você deixa de ser infravermelho, se você baixar muito, você não consegue analisar. E a resolução também, que do Raman é muito melhor. A outra pergunta é relacionada à questão da dopagem mesmo. Como que a gente consegue identificar as bandas, né? Mas aí já é uma pergunta mais geral. As bandas quando a gente identifica que aconteceu a dopagem. Bom, primeiro, se você vai trabalhar com um cristal, se você vai dopar um cristal, a identificação que a dopagem ocorreu, ela vai ser feita inicialmente, e ali com mais firmeza, utilizando a difração de raio-x, porque a difração de raio-x estuda a estrutura cristalina propriamente dita, a posição dos átomos propriamente dita. O Raman, ele é muito interessante, porque o Raman, ele traz os modos da rede. Quando você vai fazer uma dopagem com um metal, por exemplo, qual é a intenção? Você está inserindo uma impureza no cristal. Os átomos da impureza do metal normalmente são muito maiores, que tem um volume atômico muito maior do que os átomos da molécula, da célula unitária. Então, dependendo de como ele entra, se é intersticial, se ele desloca algum átomo, ele vai provocar deformações na rede cristalina. E essas deformações na rede cristalina alteram a dinâmica das vibrações moleculares com uma frequência relativamente baixa e com uma frequência bem alta, dependendo do quanto você dopou também, a rede, né, as forças intermoleculares. Ali você tem alterações mais significativas com dopagens, sobretudo com metais com volume atômico grande. Perfeito. Eu tinha só essas duas perguntas mesmo para fazer. Gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Ah, tá aqui, Manuel Arthur. Ele ficou com dúvida em um slide, né, sobre provocar mudança no momento de dipolo e ou deixar a molécula menos ativa. Ele perguntou se isso faz com que a gente enxergue a molécula melhor no infravermelho, e aí ele está dizendo que ele não entendeu, que é para repetir essa parte. É assim, pessoal, quando a vibração molecular contribui para uma mudança maior no momento de dipolo, ela tende a ser ativa no infravermelho. Se ela não altera o momento
momento de dipolo, ela é inativa no infravermelho. Então, lembra que a gente colocou o caso do CO2? O estiramento simétrico do CO2 não provoca alteração do momento de dipolo. Agora, o estiramento assimétrico provoca. Então, o assimétrico, se provoca alteração do momento de dipolo, ele é ativo no infravermelho. O estiramento simétrico, como não provoca alteração no momento de dipolo, ele não é ativo no infravermelho. Respondido aí, Manuel? Manuel, deixa eu ver se ele responde. Eu entendi. Sim, obrigada. Bom, eu terminei aqui as minhas perguntas. Aí tem uma terceira pergunta. Qual dessas vibrações do dióxido de carbono são ativas no infravermelho? Todas aquelas que a gente mostrou são ativas, exceto o estiramento simétrico. Entendi. A Ruana Cardoso está perguntando se tem alguma consideração quando a aplicação das espectroscopias vibracionais acontece em sistemas biológicos. Bom, existem, obviamente, o Raman, assim como o infravermelho, tem limitações. A gente fala muito bem aqui das técnicas, mas eles têm limitações. Quando você pega sistemas biológicos, por exemplo, para trabalhar, você tem um sistema muito variado. Você tem uma grande quantidade de classes de compostos orgânicos diferentes. Isso não vai te dar um espectro puro, digamos assim. Você vai ter muitas vibrações no mesmo espectro que correspondem a moléculas diferentes. Contudo, você pode utilizar essas informações para ter perspectivas de que tipo de composto existe ali. Por exemplo, você fez um infravermelho e observou ali que na região que é característica da ligação NH, você tem sinais fortes, e na mesma região, na região onde você tem a carbonila, você tem sinais muito fortes também. Então, muito provavelmente, você pode ter ali naquela mistura uma grande quantidade de aminoácidos, ou de compostos certamente nitrogenados e com carbonila. Então, isso já é um ponto de partida para técnicas que sejam mais interessantes para fazer a identificação de composto por composto. Aí você parte para uma cromatografia, né, que aí vai te dar, assim, resultados mais robustos, se o teu objetivo for a identificação dos compostos. Se for apenas uma perspectiva do que pode ter ali, o Raman e o infravermelho são excelentes também. Outra pergunta aqui da Yasmin. O solvente, ele interfere no estudo dos espectros? Bom, o solvente, ele pode interagir. De que forma? Em cristais, onde você tem a presença do solvente no processo de cristalização, como, por exemplo, em cristais hidratados, né, você vai ter o sinal referente a essa hidratação. Em solventes orgânicos não é muito comum você ter interferência do solvente, porque como eles têm uma pressão máxima de vapor muito alta, eles evaporam muito rápido e eles não conseguem se associar à molécula do analito durante a formação do cristal. Uma outra coisa, existem cristais que você fabrica anidos, dependendo da técnica de cristalização que você utiliza. Porém, são cristais extremamente higroscópicos, ou seja, eles absorvem, eles interagem com a água da atmosfera muito facilmente, e essa água, ela solvata a superfície do cristal. Então, certamente isso pode gerar uma interferência na tua medida, porque o Raman, ele é muito sensível, né? No infravermelho, talvez você não tenha essa interferência muito grande, mas no Raman você vai ter essa interferência sim. Eu acho que Sasha tem alguma pergunta. Peraí. O grande professor Sasha. Ele colocou aqui PR, acho que ele pode abrir o áudio para perguntar.
Mas, enquanto isso, o Manuel Arthur aqui está fazendo outra pergunta. Podemos considerar algumas informações das análises apresentadas na aula para analisar um polímero na região UV-Vis, como a capacidade de polarizabilidade e momento de polo ou não? Como a capacidade de polarizabilidade e momento de polo ou não? É isso. Olha, são análises diferentes. O que você pode fazer é utilizar informações diferentes que são dadas pelo Raman e pelo infravermelho para complementar uma análise, dependendo do interesse que você está trabalhando aí. Vamos supor que você vai trabalhar na região do UV-Vis ali com absorção molecular. Você dificilmente vai conseguir utilizar um infravermelho, você vai ter que ter alguns acessórios no infravermelho para fazer esse estudo. Agora, o Raman, você consegue avaliar o comportamento do analito, mesmo em baixas concentrações, em uma solução. Então, dá para você utilizar, por exemplo, a mesma solução para fazer uma análise Raman, e depois você faz o procedimento convencional, dependendo do que você está tentando analisar na absorção molecular ali na região do UV-Vis. Então, dá para a gente analisar de maneira conjunta. A capacidade de polarizabilidade e momento de polo, que realmente são coisas diferentes, eles são relevantes quando você consegue trabalhar isso mais fortemente na análise de FTIR. Se não for numa análise de FTIR, se for, por exemplo, numa solução, aí você não vai ter uma medida tão clara, você não vai conseguir fazer uma análise que seja relevante. Mas tudo vai variar com a tua intenção em relação ao material que você está trabalhando. O Antônio Lopes perguntou se o alargamento das bandas e ou deslocamento no infravermelho, Raman, pode ser atribuído às alterações estruturais da dopagem, por exemplo? Olha só, pode sim, Antônio. Principalmente naquelas ligações que têm uma capacidade de interação maior com o teu dopante. Vamos supor que tu esteja utilizando como dopante um metal. Se o metal é o dopante, então ele é bastante eletropositivo, regiões onde você tem uma eletronegatividade maior, certamente vão interagir com o metal de maneira mais consistente. Então, você pode ter uma alteração na dinâmica da vibração, o que pode, com certeza, provocar alterações na dinâmica da banda. Não necessariamente a alteração estrutural só se o teu dopante induzir a formação de uma fase diferente. Aí você já não vai utilizar a espectroscopia, você pode até utilizar o Raman de maneira anexa, mas o ideal para fazer determinação das alterações estruturais é o DRX, a difração de raio-x. O Sacha perguntou, é possível utilizar a técnica para uma análise quantitativa? Sacha, eu nunca trabalhei com isso, mas conversando recentemente com o professor Wallace, que trabalha com quimiometria, é professor do IFMAN, e está fazendo doutorado lá em São Carlos, eles usam muito o Raman nessa perspectiva, para fazer o acompanhamento de reações químicas. Eu não sei até que ponto eles conseguem fazer o acompanhamento do rendimento de uma reação, uma análise quantitativa, mas eu sei que em quimiometria já se utiliza Raman também, e infravermelho. Um abraço para o meu amigo Carlos Alberto aí, meu ídolo. E ao John também. Inclusive, o professor Wallace também está aqui participando da oficina. Se o Wallace quiser dar uma contribuição para a gente. Se ele quiser, era isso que eu ia falar. Se ele quiser fazer alguma contribuição, o momento é dele. O Jonathan também. O Jonathan e o Carlos, eles entendem de Raman milhões de vezes mais que eu. E aí, Daniel? Vou deixar aqui meu amigo Wallace. Parabéns aí, cara, pela análise, pela palestra aí, né? Eu queria fazer só 3 considerações que eu acho importante a gente passar para os alunos. No quesito
Não sei como é que funciona aí nos cristais, né? Eu fiquei um pouco em dúvida como é que vocês fazem a questão do preparo das amostras, né, para fazer análise no ramo, né? Como é que se é análise direta, se vocês diluem em KBR ou algo do tipo, né, para fazer análise do infravermelho, né? No caso do KBR, ou para fazer análise direta no caso do rama, né? E falar para os alunos, né? Isso aí você falou de bem explicado, mas muitas vezes a gente encontra, né? Os alunos pensam que Raman e infravermelho, por a gente falar que eles são técnicas complementares, mas os fenômenos físicos são diferentes, certo, pessoal? Então, aqui, quando vocês forem apresentar ou fazer alguma consideração sobre a técnica, né? Uma mede a absorção, a questão da vibração, e a outra mede o espalhamento da luz. Eu fiquei só com uma dúvida, cara, lá no início, quando eu falo sobre essa questão lá no infravermelho, que não dá para fazer análise direta. Não. Mas como assim? Não é que não dá para fazer análise direta. Dá. O que eu falei foi que no equipamento que a gente tem aqui, a gente sempre faz análise diluindo em KBR. Mas dá para fazer, ó. Tu sabe, a indústria farmacêutica usa muito infravermelho nas esteiras para fazer controle de qualidade. E é uma análise direta, cara. Justamente, porque como eu fiquei assim, sabe, porque tem um espectro da amostra, aí tu subtrai um pelo outro e tal, aí eu disse, não, mas dá para fazer análise direta. Aqui em Imperatriz a gente faz diluindo em KBR. É porque vocês só medem transmitância aí no caso, né? Isso, exatamente, só em transmitância. Pois exatamente. E respondendo aí a pergunta do Sacha, né? A Sacha dá sim para fazer análise quantitativa, tanto com Raman como com infravermelho. Sendo que para a quantitativa, o infravermelho próximo é melhor do que o infravermelho médio. O modelo matemático, né, é melhor porque, como no infravermelho próximo a gente tem as regiões de Sobreton, Verdone, das bandas, a gente consegue ter uma melhor ideia quantitativa ali daquelas bandas, até porque por conta da frequência de energia, né? Porque no infravermelho médio, a gente tem uma energia muito baixa e muitas vezes você tem dificuldade de trabalhar com amostra que tem uma espessura muito grossa para fazer a questão do limite de detecção. Mas dá para fazer sim, porque ambas as técnicas seguem a lei de Bi, né? Então as relações são lineares. Se você tem uma banda, se você tem a mesma composto vai aparecer a mesma banda, né? Porque as frequências são específicas, como o Diego comentou, só que a intensidade é maior. Aí você faz uma relação de intensidade por concentração e faz a curva de calibração numa boa.